Oi, 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 já estamos ao vivo. Começar aqui, minha convidada já entrou. Meu nome é Andréa Schultz. Hoje vamos, deixa eu fixar aqui o comentário. Live. Rayane. TRF4. Um minutinho. Fixar comentário. Pronto. Mandei o convite para você, Rayane. Oi, pessoal. O pessoal já está entrando. Minha convidada já entrou. Estou esperando ela aceitar o convite. Tá dando certo. Olá, Oi, oi, tudo bom? tudo bom? Tudo bom? Tá, tá me escutando direitinho? Tá vendo a tela direitinho? Tô vendo. Pronto. Excelente. Vamos lá. É, toda quinta-feira eu faço live falando com pessoas que estudam para concurso, que já foram nomeadas, que ainda estão estudando como eu. E hoje eu vou fazer live com Rayane, que ela está aprovada não, nomeada já lá no TRF4. E queria que você começasse se apresentando, falando de onde você é, sua formação, há quanto tempo você se formou. Meu nome é Rayane, eu sou do município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Sou formada em Direito aqui pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E passei recentemente, né, no concurso do TRF4 para analista judiciário. Fui nomeada em março, mas em razão da pandemia ficou suspenso, né, os atos de posse e exercício. Mas faz uns 2 meses, mais ou menos, o tribunal conseguiu regularizar, deu posse, exercício remoto, e estou trabalhando agora já, como analista É, judiciária. fala um pouquinho, pegando aqui minhas anotações, fala um pouquinho, eu gosto de sempre começar da trajetória de estudo da pessoa. Como é que você lidava com o estudo desde novinha, assim, desde a escola, se você era uma pessoa dedicada, se tinha rotina, que eu acho que isso daí influencia Certo. muito na vida pós-faculdade, quando você decide fazer concurso. Ah, sim, com certeza. Bom, a minha mãe ela é professora, então desde cedo assim, ela cobrou uma certa disciplina quanto aos estudos. E meu pai, apesar de não ser professor, não ter essa formação, ele também sempre incentivou muito, tanto eu quanto meu irmão, que a gente estudasse, que a gente buscasse sempre os objetivos por meio do estudo. E eu sempre tive em mente essa questão da independência financeira. Desde muito nova, eu sempre quis independência financeira, estabilidade, e eu pensava que o estudo era o caminho para isso, né? Minha família também, desde novinha, sempre incentivou muito a leitura, e eu acho que isso facilitou, assim, apesar de ser livros infantis no começo, mas é assim que a gente começa, né? Então, acho que a leitura facilitou muito em questão de interpretação de texto, é, fazer uma boa redação, fazer uma boa discursiva, responder de uma forma clara, objetiva. Eu acho que ajudou muito. E eu sou de escola pública, minha família, como eu disse, sempre cobrou bastante. Desde o comecinho, eu sempre, apesar da escola pública não fornecer a infraestrutura de algumas escolas particulares, né, o mesmo preparo, enfim, eu sempre tive muita questão da disciplina. É responsabilidade minha estudar para as minhas provas, é responsabilidade minha ter um caderno completo, é responsabilidade minha tirar boas notas. Eu acho que isso, de certa forma, ajudou a criar esse hábito de estudo que a gente sabe que é necessário para uma aprovação no concurso público, né? Você precisa de uma disciplina, de uma rotina de estudo. E não foi. É difícil porque é uma sobrecarga, né? Mas eu já tinha esse hábito de estudar, de ter responsabilidades com horários, de saber dizer não para algumas coisas, para alguns lazeres, para poder priorizar o estudo. Então, acho que nisso, assim, favoreceu bastante, sabe? E a escolha da faculdade, quando você escolheu, você é formado em Direito, quando você escolheu fazer Direito, você já pensava em concurso, você queria outra coisa, pensou em advogar, como é que foi? Olha, no ensino médio, assim, eu já comecei a me preparar para o Enem, né? Porque eu sempre quis federal, mas sempre cogitei a possibilidade de ir para uma particular também. Mas como a minha família não tinha muitas condições, eu sempre pensei que o ideal seria uma federal, em razão dos gastos, enfim.
Então, eu comecei ali o preparo no ensino médio ainda, não fiz cursinho, não tive professor particular, estudava em casa mesmo. Não tenho ninguém da minha família que seja da área do direito, alguém para falar, olha, faça direito, ou então alguém em quem eu deveria me espelhar, mas tinha alguns professores que falavam, você gosta de falar em público, você gosta de escrever, você gosta de ler, por que você não faz direito? Porque abre várias... O direito tem essa coisa, né? Todo mundo fala, abre várias possibilidades, tem um leque de opções, e foi esse um dos fatores que fez com que eu escolhesse o direito, mas inicialmente eu pensava em fazer história ou psicologia, mas acabei fazendo direito e não me arrependo. Teve o papai concurseiro, que é Diego, que também está lá no nosso grupo, ele é técnico, ele também queria fazer história. Pensou assim para fazer história? Eu acho que assim, a maioria do pessoal que faz direito na escola gosta disso, né? Gosta de português, história, geografia, essas matérias mais da área de humanas. E eu queria fazer história, só que eu não queria ser professora, porque acho que eu não tinha muita vocação, não tenho muita vocação. Então, acabei optando pelo direito, porque tinha essas coisas que eu gostava, que era a leitura, a questão da escrita, que eu tinha uma certa facilidade, e aliava também que eu poderia, por meio dessa carreira, buscar a estabilidade financeira, a independência financeira que eu queria. Então, foi esse o motivo da escolha, na verdade. E puxando aí também para a história, meu irmão é formado em história, meu cunhado é formado em história, e os dois estão estáveis, têm uma vida boa, têm emprego, têm trabalho. Para o pessoal também, às vezes fica, direito, Sim. pensando que é alguma coisa, mas a gente sabe que advogado hoje em dia, se você não tiver a dedicação e a consciência, se você quiser concurso, você tem que ter uma dedicação, uma consciência muito grande. E se você for Com certeza. advogar, você também tem que se dedicar além do normal para ter sucesso, né? Eu acho que assim, hoje nenhuma faculdade ela te garante sucesso se você não se dedicar, né? Assim, qualquer faculdade que você pegar, geografia, história, pedagogia, direito, qualquer uma, se você não levar a sério, se você não se dedicar, o começo da carreira é difícil para todo mundo, para quem é formado em direito, para quem é formado em outras áreas. O começo de carreira, pelo menos para mim, foi muito difícil, porque eu não tinha ninguém da minha família que era do direito, ninguém me falava assim, olha, vem aqui, vou te dar alguma orientação. Eu terminei a faculdade igual muita gente, assim, totalmente desnorteada, né? E foi onde eu escolhi os concursos, assim, por uma questão de... Eu já tinha feito estágio na advocacia, sabe? Mas não me identifiquei e fiz estágio no MPF. Aí eu falei assim, não, é isso que eu quero ser servidora, quero trabalhar com as matérias federais. Foi o que chamou minha atenção durante a faculdade ainda. Isso é muito interessante. Muita gente que estagia em órgão público tem a vontade de concurso por causa disso. Porque eu não sei se na sua faculdade era assim, mas na minha, logo que a gente começou, o professor falou, quem é que quer concurso? Aí eu acho que 80% da turma levantou a mão. Sim. E até então, eu só conheço eu e outra pessoa que estuda para concurso. O resto, ninguém está nessa linha. A maioria do pessoal acaba optando pela advocacia, né? Eu confesso que eu só não cheguei a exercer, eu não exerci a advocacia em momento algum. Tem pessoas que conciliam a advocacia e o estudo para concurso. Porque no finalzinho da faculdade, quando eu estava estudando para a OAB, passei no OAB, eu também fui aprovada no TJMS, no finalzinho. E assim, todo mundo falava, o TJMS é super rápido, vai chamar rapidinho, é um tribunal que chama super bem. E de fato sempre chamou muito bem. Só que na minha vez, assim, eu acho que os concursos atuais estão assim, né? A gente sabe que os tempos são outros. Demorou 2 anos para ser chamada e, assim, eu fiquei naquela, vai chamar, vai ser mês que vem, acompanhando a lista. Todo dia saiu o diário oficial, eu ia lá, via se tinha 1 ou 2 nomeações, sabe? Então, eu não cheguei a advogar porque eu contava com esse concurso, sabe? E contava que ele ia ser logo. Tanto é que foi um período bem difícil, assim, de bastante estresse, bastante ansiedade, porque aguardar o andamento da lista de espera a gente sabe que não é fácil. E quando você entra iludido, achando que vai ser em alguns meses, como era antes, né? Porque antes chamava 100 pessoas em um curto período de tempo. A primeira nomeação foi 50, sabe? E da minha vez já não foi assim, né? Aí você tem um baque realmente com um dos concursos e vê que a situação é um pouco
difícil, mas tem saída no final, né? Ainda bem. E entre esse TJ Mato Grosso do Sul e o TRF4, você fez outros concursos? Você fez MPU, alguma outra coisa assim? Como é que foi também a preparação? Fiz vários. Bom, ó, o primeiro concurso que eu fiz, como eu disse, foi o TJMS, né? Que foi no finalzinho da faculdade. Eu estava estudando para a OAB e acabei aproveitando esse estudo. Tinha assistido várias videoaulas, tinha lido bastante a legislação. Acabou que aquele estudo... Vou falar que eu estudei específico TJMS, porque eu estava fazendo TCC, estava com a OAB, então acho que foi mais aquela memória recente do estudo para a OAB, e acabou que a prova veio, assim, coincidiu eu saber responder as questões, mesmo não tendo estudado específico para aquele concurso. Tinha uma boa carga, assim, uma boa base da faculdade, estava saindo ali, estava estudando para a OAB, estava em estudo constante, então eu acho que tudo isso favoreceu bastante. Acertei muitas questões na área do direito, não acertei tanto na área de informática, português, legislação do tribunal, mas na área do direito eu acabei indo bem. Fiquei esperando essa nomeação por 2 anos. Nesse meio caminho aí, eu fiz TJSP, escrevente 2 vezes, reprovei nas 2 vezes, porque eu cometi aquele erro que todo concurseiro acho que um dia já cometeu, que é negligenciar algumas matérias. Você acha que porque é formado em direito, você vai se sair melhor do que os outros, mas na verdade o TJSP, pelo menos nas provas de escrevente que eu fiz, cobrava muita legislação. E assim, não é difícil, né? Você decorar a legislação, é questão de horas mesmo, de dedicação. Então, assim, não tinha nenhuma vantagem em relação a quem era formado em direito aos outros candidatos. Nunca fui boa em matemática, nunca fui boa em informática. Por não ser boa, acabava não priorizando essas matérias, sabe? Acabava... eu gosto de estudar administrativo. Nossa, estudava muito administrativo. E realmente, as minhas falhas, as matérias que eu era fraca, eu não priorizava. E aí vinha as reprovações, né? Fiz 2 TJSP escrevente, reprovei nos 2. Fiz MPU. O MPU eu reprovei, mas o MPU foi uma história engraçada. Eu nem queria ter ido fazer esse concurso, porque foi assim. Quando eu saí do MPF, eu esperava muito o edital do MPU, né? Eu queria voltar para o MPF, né, como servidora. E eu esperava sempre sair e não saía, sabe? Acho que não tinha autorização orçamentária, foi uma história assim na época. E quando autorizaram, foi de uma hora para outra. E eu já estava sem esperança de sair esse edital, tinha focado no MP de São Paulo, para analista. Eu estava entre a primeira fase e a segunda fase do MP de São Paulo, quando saiu o edital do MPU. E aí, assim, o MP de São Paulo, a prova de analista foi super pesada, a segunda fase também. São assuntos totalmente diferentes. Você pegar a prova do MPU, que era CESP, e você pegar a prova do MP de São Paulo, analista, que era da VUNESP, e assim, totalmente diferente os assuntos, totalmente diferente o foco, né? Era mais letra de lei, o outro era mais jurisprudência. Enfim, fui despreparada para a prova do MPU, fui naquela, eu vou prestar por prestar. Não deu outro, não passei. Mas passei no MP de São Paulo, para analista, que era o concurso que eu estava me preparando, né? Fui bem nas discursivas, assim, não fui excepcional na objetiva. Consegui, você tinha que acertar acho que 50% da prova para passar para a segunda fase. Consegui uma nota acima dos 50%, passei para a segunda fase, e na segunda fase eu fui bem, não tão bem na redação, mas nas discursivas eu fui relativamente bem, e estou aprovada. Uma hora sai a nomeação, eu imagino, né? Mas acho que ainda vai demorar um pouquinho. E depois disso, acho que eu fiz o TRF4, e depois eu fiz o TRF3. Acho que foram essas as minhas experiências com concurso. A do TRF4 foi a mais bem sucedida até agora. Você passou no TRF3? Não passei no TRF3, porque a aprovação no TRF4, de certa forma, me desestabilizou muito, sabe? Eu fiquei 1 semana sem conseguir sentar e me concentrar. E, assim, uma euforia, não sei o que aconteceu. A prova também me pegou de surpresa em algumas matérias. Previdenciário, acho que eu fui muito ruim em previdenciário e hoje justamente é a matéria com a qual eu trabalho. É uma ironia. Mas, assim,
me preparei, sabe? Não deixei para lá o TRF3, até porque a gente nunca tem certeza da nomeação até ela sair, né? Então, não é porque eu estava aprovada numa boa colocação que eu ia abandonar. Mas e alguns problemas no meio do caminho, assim, descontração mesmo, desconcentração por conta da aprovação do TRF4 e algumas outras coisas. E acho que tem essa questão, assim, da prova também, né? Tem prova que você faz que parece que ela é feita para você. E tem outras provas que você está com a mesma preparação, você está com a mesma motivação, às vezes você teve mais tempo de estudo, e você chega lá e a prova te pega de surpresa. Eu notei algumas diferenças que eu não esperava entre a prova do TRF3 e a prova do TRF4. Sim, para o meu estilo de estudo, para o que eu estava preparada, eu acho que a prova do TRF4 foi bem melhor e tanto é que a minha aprovação foi nela, né? E é uma coisa assim, de a gente não desesperar. Imagine se você tivesse feito o TRF3 antes e tivesse, tipo, ido muito mal, uma suposição. Não Sim. desestabilizar, porque tá aí. Você acabou de sair da faculdade, foi aprovada num concurso bom, no TJ do seu estado ainda mais. Tipo assim, que sonho. Aí depois foi 2 reprovações, voltou, foi aprovada. Então, das pessoas terem consciência dessa questão da montanha-russa dos concursos, que você não pode nem ter certeza que vai ser nomeada em um mês, como talvez esperasse no TJ, e nem parar de estudar porque já foi aprovada e tem outro. Isso é muito importante. Ah, sim, bate um desânimo de vez em quando a gente está esperando nomeação, ou então quando você faz uma prova que você estudou tanto, você abdicou o final de semana, você abdicou passeios com a família, e você vai mal, bate um desânimo, só que eu acho assim, que se você tem um bom planejamento de estudo, se você leva a sério, se você tem comprometimento e você leva seu estudo tão a sério quanto se fosse um trabalho, por exemplo, eu acho que a aprovação ela é questão de tempo, né? Assim, lógico que você precisa ter uma boa técnica, precisa priorizar algumas coisas. Se você estudar 5, 10 anos e cometendo sempre os mesmos erros, provavelmente a reprovação vai ser uma regra, né? Então, uma coisa que eu fiz no TRF4, que eu acho que foi a diferença, foi justamente isso. Onde eu estou errando? Qual é o meu ponto fraco? Onde que a banca pode me pegar, sabe? Ah, eu sou boa nisso, eu sou ruim naquilo, então vou focar aqui nas minhas dificuldades para tentar não errar nisso. Eu acho que esse é o diferencial. E, assim, o desânimo bate mesmo, acontece, e é desse jeito. Igual no TRF4 eu fui muito bem, alguns meses depois, TRF3, já não fui tão bem, sabe? Então, às vezes, é a questão de ser a sua prova mesmo. Às vezes o examinador pega a gente de surpresa e às vezes ele cobra de uma forma assim bem justa, né? E o candidato consegue, bem preparado, consegue responder aquilo ali, apesar de ser uma prova difícil, consegue bem porque está preparado, sabe? Eu penso dessa forma, pelo menos. E a questão, eu vou anotando assim, a pessoa vai falando, eu vou anotando as coisas para não esquecer, e é a questão também da balança, porque os conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos, você vai, são 10 matérias, às vezes 11 matérias, sei lá, e é muito Uhum. difícil você ir bem em tudo. Então, essa questão do equilíbrio, da balança, de você conseguir ir focando nos conhecimentos gerais e focando nos conhecimentos específicos. Às vezes você é ótimo em constitucional, aí passa 4 meses sem estudar constitucional, cai uma coisa do artigo 5º e você erra. Porque você tem que estar lá na Exatamente. constância da revisão, de ficar vendo Eu tudo. acho, eu acho que assim, você menosprezar algumas matérias, negligenciar algumas matérias, é um erro, assim, na verdade, às vezes é duas questões, igual a legislação da pessoa com deficiência, por exemplo. São duas questões, mas aquelas duas questões, dependendo do lugar para onde você está concorrendo, dependendo do número de concorrentes que tem, aquelas duas questões vão definir se você vai ficar entre os primeiros ou se você vai esperar 1 ou 2 anos para ser nomeado, sabe? Então, são questões que realmente salvam. É uma legislação que não é tão grande, você consegue dar conta daquela matéria ali em alguns intervalos, 1 hora por dia, alguns minutos que você dedicar para aquela matéria, fazer algumas questões, já vai te garantir alguns pontos. Então, esse foi um erro que eu cometi durante muito tempo, por falta de planejamento, por falta de maturidade realmente com os estudos, e eu acho que foi o que fez diferença no TF4. Por exemplo, português. Eu
como eu disse, eu tinha o hábito da leitura desde pequena, então eu achava, no começo, que, assim, questões de português, interpretação de texto, vou conseguir responder isso aqui tranquilamente. E a gente sabe que não é assim. Querendo ou não, por mais que você tenha uma boa carga de leitura, por mais que você tenha uma boa formação acadêmica, você precisa conhecer a banca, né, que você vai encarar. Se você pegar uma questão de português e colocar ela diante do examinador da FCC e de um examinador da CESP, em alguns casos a resposta certa vai ser diferente para os dois, né? Então você precisa conhecer a banca que você vai fazer a prova. Eu acho que isso é muito importante. Conhecer a banca e se conhecer também. Por exemplo, como eu estudei muito durante a faculdade, estudava doutrina, fazia parte de grupo de pesquisa, então eu sempre achei que eu tinha uma boa base, assim, um raciocínio jurídico bom, sabe? Em questões de princípios, essas coisas assim, às vezes uma cobrança de uma doutrina, questões mais assim, eu conseguia responder bem. Só que eu pecava às vezes porque a questão me trazia uma letra de lei de um artigo pequenininho lá do Código de Processo Civil que eu não tinha lido, e às vezes o examinador ele troca uma palavrinha pela outra, você tenta responder pela lógica, não consegue, e aquela questão pode te deixar fora do cadastro de reserva, pode te deixar fora da classificação. Então, assim, conhecer a banca. Hoje mesmo eu estava pensando, assim, que a gente ia ter essa conversa, eu estava pensando, por exemplo, uma pessoa que, conhecendo a FCC, né, a gente sabe que a FCC tem matérias que ela é extremamente legalista e tem matéria que ela é extremamente, que ela cobra jurisprudência, que ela cobra doutrina. Uma pessoa, por exemplo, que ela é pós-graduada em processo civil, ela pode ter até mestrado em processo civil, ela pode ter lido várias doutrinas de processo civil. Se ela não decorou alguns artigos do Código de Processo Civil, ela pode ser até a pessoa naquela sala que sabe mais de processo civil, mas provavelmente ela não vai ser a pessoa que mais vai acertar. Então, assim, em tese, deveria ser aprovado quem sabe mais, né? Mas a gente sabe que a forma de cobrança das matérias é um pouco mais objetiva, né? Por acerto, você precisa saber acertar as questões. Né? Então, não adianta nada eu devorar doutrinas de processo civil se a FCC cobra letra de lei na maioria dos casos. Mesma coisa administrativa. Administrativa, a FCC cobra doutrina, cobra algumas jurisprudências consolidadas. Então, eu preciso ter uma boa base. Tem discursiva, eu preciso buscar uma doutrina, uma sinopse, um resumo, alguma coisa, uma videoaula, né, o método que eu achar mais adequado. Mas você precisa identificar as matérias, porque a FCC, por exemplo, eu falo da FCC porque é a minha melhor experiência, né? Ela não cobra todas as matérias da mesma forma. É a melhor banca, eu adoro ela. Ela não cobra todas as matérias da mesma forma, né? A gente sabe, constitucional e administrativo, por exemplo, ela cobra doutrina. Tributária, ela cobra um pouquinho. Basicão. Letra de lei. Letra de lei. Então, vai adiantar eu ficar lendo doutrina pesada para civil, para processo civil, se cobra letra de lei? Então, isso eu acho que é foco, é preparação mais focada. Eu não preciso saber mais que todo mundo, eu preciso acertar mais do que as outras pessoas. E para acertar mais que as outras pessoas, eu preciso conhecer o perfil da banca. Né? Eu acho que isso é fundamental se você quiser ficar, né, entre uma boa colocação. E você falando isso, tem uma pessoa que eu conheço que ela é advogada, que ela atua faz um tempo, deve ter uns 5, 6 anos de formada, e fizemos uma questão de uma banca aqui, uma prova de uma banca daqui, e entrou nessa divergência da prática, que ela disse, não, o que eu pedi era uma coisa eu acho que era de multa, de astrente, que vai lá correndo, só que você só recebe ao final, na sentença definitiva, que a multa está lá pagando, mas quem está sofrendo o dano não recebe, só recebe se confirmar aquela questão. E ela disse, não, é para receber, a questão está certa, só que meu código de processo civil é decorado, eu lembro de Mozart falando, eu disse, não é, a letra da lei é isso, isso e isso. Mas é a diferença da prática e se você me botar para advogado, não vou fazer nada. Essa pobre dessa pessoa vai perder a multa. Mas no código eu sei marcar a bolinha certa. Não, é verdade. Às vezes a prática acaba induzindo a gente a erro, né? Porque no fim das contas o que eles vão cobrar não é o seu conhecimento prático a respeito daquilo. Pode até ser que um caso ou outro te ajude, né? Naquele caso eu tive que estudar bastante determinada matéria. E pode ser que te ajude, mas em regra
as bancas, elas costumam cobrar a letra de lei. Algumas têm um perfil mais doutrinário, né? Mas a FCC em si é letra de lei. E quando cobra jurisprudência, que acontece, tem muita gente que acha que não acontece, mas acontece, é uma jurisprudência mais consolidada, né? É súmula, é algum caso repetitivo. Então, é questão de foco mesmo, assim, sabe? Porque eu cometia muito esse erro no começo. Quando eu comecei a estudar, eu queria estudar por doutrina, eu queria... É o mesmo estudo da faculdade, eu queria continuar fazendo para concurso, sabe? E aí foi onde eu quebrei a cara algumas vezes. Até você perceber que assim, precisa ter uma boa base da legislação, né? Que é o principal que eles cobram. E não negligenciar nenhuma matéria. E estudar para concurso não é gostoso. Gostoso é você ler o Uhum. doutrinador, ver as teorias, ver de onde veio o direito, a história daquilo. Ler lei seca é maçante, só que É terrível. 90% da sua aprovação é a lei seca. É terrível mesmo. Assim, eu vou falar pra você que nem ler a doutrina eu acho gostoso, sabe? Eu acho gostoso, assim, uma piscina, uma água de coco. Estudar mesmo, eu estudo, assim, por obrigação, sempre foi, né? Assim, um senso de responsabilidade, que eu acho que todo concurseiro, depois de um certo tempo, assim, que você começa a estudar, você fica aquilo na cabeça. Você tá em algum ambiente que você não tá estudando, você tá pensando, nossa, minha matéria tá acumulada e eu tô aqui. Ou então, nossa, eu tô assistindo esse filme, eu devia estar assistindo videoaula. Ou então você tá lendo um livro que não é da matéria jurídica também. Você tá, nossa, eu deveria estar lendo a letra da lei, deveria estar lendo uma doutrina, né? A gente se cobra muito e isso tem um peso também no psicológico. Eu passei por isso esses 2 anos de cobrança. Assim, não era cobrança de ninguém, não era cobrança da família, não era cobrança dos amigos, era uma cobrança minha mesmo, sabe? Eu não advogava, não trabalhava e só dedicada aos estudos. Assim, eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas, mas eu tive essa oportunidade. Meus pais, assim, não tinha muita condição, mas conseguia me manter, sabe? Então, assim, tinha muito essa cobrança. Nossa, eu preciso passar logo, eu tô com 24 anos, eu não trabalho ainda, isso é um absurdo, sabe? A gente tem essa cobrança, né? E às vezes eu acho que ela até atrapalha um pouco na aprovação, porque a gente vai tenso com a prova, a gente fica nervoso. Então, quando você fica calmo, é bem melhor. Sem essa cobrança, sem esse peso. E eu não sei, Bruna, da duas lives que a gente fez faz 15 dias, ela entrou aí, não sei se ela ainda tá, mas ela falou isso, e eu hoje em dia, eu gostava muito de ler, mas eu hoje em dia, estudando ainda, eu não consigo pegar uma leitura não de concurso para sentar e ler. E ela falou que depois que ela foi aprovada, que ela foi chamada, ela passou assim por tipo uma reabilitação, que ela não conseguia o timing dela de voltar a ler, de ter prazer nas coisas, de estar no lugar e não estar com essa preocupação, ai, não estou estudando, demorou. Você já está sentindo isso? Olha, assim, aquela obrigação de estar sentada numa cadeira tantas horas por dia estudando, assim, de bater meta, essas coisas, eu não sinto mais. Graças a Deus, quando eu vou para os lugares, eu não fico pensando nisso o tempo todo. Mas, assim, eu faço a pós-graduação, eu tenho as metas do trabalho, então, essas coisas ainda me preocupam, sabe? Eu não mantenho, não continuo mantendo aquela rotina de estudo para concurso, só, assim, a questão do estudo para o trabalho mesmo, né? A pós-graduação, o estudo que a gente tem que fazer para resolver os processos, enfim. Acaba sendo uma cobrança também, mas não é a mesma cobrança do concurso, sabe? É diferente. No concurso eu usava aquele aplicativo Forest, sabe? Aquele que planta as arvinhas. E, assim, quando dava poucas horas, eu já ficava meio, nossa, o que eu fiz hoje que eu não consegui bater tantas horas? Eu enrolei muito fazendo alguma coisa no celular. Ou então eu ia sair para algum lugar e eu ficava super preocupada. Hoje eu tô um pouco mais leve, porque minha ansiedade era muito, assim, muito fora do normal e graças a Deus passou por esse período que eu não sei quanto tempo mais eu ia aguentar aquela ansiedade e aquela pressão na minha mente, mas assim, a questão da leitura realmente para mim ainda é difícil. Eu já tentei uns 2 livros e está sendo complicado retornar a alguma leitura que não seja do âmbito jurídico, sabe? Eu não sei o que acontece. Assim, eu acho que é a falta de prática mesmo, assim, a falta de costume. É um caso a ser estudado. Não sei o que É. acontece, que eu não consigo voltar às leituras.
Vamos fazer uma casa de reabilitação dos concurseiros nomeados, que isso está sendo um problema geral. Vamos Tá entrar precisando. agora na questão da técnica, dos métodos que você usou. Se você usou algum método, se você viu em algum lugar, aplicou, se você foi fazendo o seu próprio, vendo o que é que funcionava, se fazia resumo, se não fazia, se só grifava. Uhum. Vamos lá. Ó, vou falar um pouquinho dos métodos que não me ajudaram tanto e dos que ajudaram, tá? Como eu falei para você, no começo eu tinha essa... Não que seja errado, tem muita gente que é aprovado lendo doutrina, enfim, mas, assim, tem que conciliar com a lei seca, não fazer igual eu fazia, né? Focar só na doutrina e esquecer a lei de lado. Então, eu fazia muito isso. Eu sempre tive a mania de escrever muito. Até na faculdade, sabe? Eu ia estudar, eu lia uma doutrina, eu lia um livro, eu resumia, tudo à mão. Então, eu tenho muitos resumos feitos à mão, resumos que, assim, nunca fui boa em resumir também. Resumia, mas ficava enorme, não sabia priorizar, sabe? O que era importante e o que não era. Então, eu acabava copiando mais o livro do que resumindo. Isso resultava em resumos enormes, impossíveis de revisar, então eu não conseguia fazer uma revisão eficiente nas vésperas da prova, perto da prova, e acabava, assim, louca, perdida. Eu tenho que revisar isso, eu tenho que revisar aquilo, não vai dar tempo de revisar aquilo outro, porque eram resumos enormes, não dava tempo de revisar, não dava tempo de você finalizar o edital, finalizar a matéria e ainda revisar tudo aquilo. Então, acho que esse foi um grande erro, a falta de objetividade, sabe? De tentar ser sucinta, isso me prejudicou muito. Mas eu mantive, assim, esse hábito da escrita. Agora, nos últimos tempos, eu fazia resumos de matérias pontuais. Comecei a ler mais o código. Eu sempre gostei de escrever. Então, quando tinha alguma coisinha, eu sempre escrevia ali do lado do código, colocava um post-it ali, explicava, ou então fazia um círculozinho ali. Meu código ele é todo rasurado, todo escrito de algumas coisas, sabe? Eu sempre gostei muito de anotar prazo. Parecia que se eu não anotasse, eu não estava aprendendo, sabe? Sempre tive esse hábito. E com os livros também não foi diferente. Eu comecei a fazer isso. Eu trouxe um livro aqui que ele me ajudou na discursiva do TRF4, que foi esse livro aqui, ó. Como era discursiva, eu falei assim, vou dar uma lida em algum resumo, alguma coisa para poder, né, ter uma base boa para responder Esse é depois. administrativo de quê? De quem? Ele é do Marcelo Alexandrini e do Vicente Paulo. Uhum. O resumo de direitos complicado. E aí, no meio dele, eu sempre deixava essas coisinhas assim, ó, tá vendo? As fichas. Tudo anotadinho. As fichinhas. Em vez de fazer um resumo enorme e aí ficar o livro para revisar com os grifos, mais um resumo, um caderno enorme, eu comecei a anotar tudo aqui dentro. Isso aqui, inclusive, eu levava para a prova também. Teve alguns que foi da lei dos servidores públicos, que eu levei, inclusive, para a prova TRF4, fiquei revisando lá na frente, porque eu achava que poderia cair alguma coisa nesse sentido, sabe? E comecei a fazer dessa forma, escrever em livros, escrever no meu Vadimeco. O meu Vadimeco, ele não está aqui também, mas eu fazia dessa forma, colocava post-it ou então essas fichinhas e fazia ali alguns esquemas, alguns resuminhos, anotava prazo, que a FCC tem esse gostinho por prazo, né? Anotava os prazos, anotava tudo que era importante, sabe? Tudo que eu achava importante. Teve um perfil também que me ajudou muito no TRF4, que é o perfil da toga cinturada. Eu acho que agora não é mais esse o nome. Priscila, ela ia fazer a live com a gente, só que os cachorrinhos dela adoeceram, tomaram a vacina e ficaram mal. Menina, eu adoro ela. Assim, eu até quando saiu a aprovação, eu mandei agradecendo, porque uma parte da minha aprovação eu devo a ela. Eu tenho isso comigo. Porque Eu tô ela falava procurando uma certinho coisa assim. aqui no edital, pode ir falando, que eu tô procurando uma coisa no edital do TRF4. Ela falava assim, a FCC em tributário gosta disso, foca nisso. A FCC, nas lives que ela fazia, né? A FCC gosta dessa matéria em civil. Contratos em espécie.
E tudo aquilo eu anotava. E, menina, foi batata. Na prova TF4 caiu tudinho que ela falou que a FCC gostava. E quando eu fazia as questões, realmente eu via que eu ia fazer, sei lá, 50 questões, a FCC, ela repetia várias questões sobre o mesmo artigo, sabe? E eu falei assim, olha, E realmente o ela estudo faz da umas banca... lives até hoje, faz umas coisas de mentoria, porque agora não tá tendo concurso, né? Mas ela é muito Esse ano tá ativa nas redes complicado. sociais. É. Sim, eu acompanho ela e eu já indiquei o perfil dela para várias amigas que assim que são concurseiras e às vezes elas falam, eu não tenho o hábito de seguir, que não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, não, segue porque ela não é aquela pessoa que mostra só o glamour da vida de concurso. Eu acho que isso é importante. A pessoa mostrar que realmente que existem as dificuldades. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce preparado para encarar uma prova com a concorrência que a gente sabe que tem hoje em dia, né? E, assim, estudar não é uma coisa fácil, não é uma coisa, você fala assim, nossa, maravilhoso, gostoso. Assim, a gente cria o hábito e se torna uma prática, né, um hábito nosso, só que a gente sabe que o estudo para concurso a longo prazo é sacrificante, exige muito da gente. E eu sempre gosto de acompanhar perfis que passam isso, realmente, ó, ninguém, que a Priscila é dessa forma, ela falou, ó, eu fiz 10 provas para poder passar na prova do TRT que hoje eu ocupo, e eu prezo muito por essa sinceridade, sabe, você não mascarar a realidade, que todo mundo sabe que é uma realidade difícil, né, que não é glamour, não é E vida de estrela, apesar, é isso, e complicado. apesar de ela ter passado no TRT anterior, não foi no 2018, porque existe uma diferença quando você pega um TRT de 2013, 2014 para um 2018. Ela tem muita Com consciência do certeza. nível, do que vai cair, ela sempre se atualiza. É muito bom as dicas e o tanto que ela estuda e que ela passa isso para as pessoas. Não, eu Eu estava acompanhei muito o perfil dela na época e ajudou muito, muito mesmo. Porque eu eu tava tava totalmente procurando. perdida, não conhecia o perfil, sabe? Da banca. E FCC, a pessoa, depois de você vir de prova da VUNESP e ter noção da diferença de uma banca para outra, quando você vai de uma reprovação, você faz, opa, eu sei agora que o que eu fiz agora no MP São Paulo talvez não caiba para o TRF, né? Eu tenho que ver o que é a Sim, FCC. com certeza. Eu estava vendo aqui o edital do TRF4, mas eu não achei. Eu acho que eles não especificaram quais iam ser as matérias da segunda fase, né? Do estudo de caso, da discursiva. Especificaram, era. Eu acho que sim. Acho que Eu foi o acho que tr não três que tem. não especificou. Ou não Mas, especificaram. assim, tinha a aposta que ia ser pelo menos previdenciário, administrativo, Ah, em uma sim. das duas provas. Não sei se no TRF3 ou TRF4. Mas existia essa aposta de previdenciário, mas não aí administrativo, Ah, eu me alguma outra lembro, coisa. eles não sabiam o que ia cair, não estavam no edital, mas o último concurso acho que tinha sido previdenciário e administrativo. Parece que tinha essa tradição de ser essas duas matérias, que a gente sabe que é de muita importância na área federal, né? E aí, assim, eu pelo menos tive esse raciocínio, focar em matérias que são. Às vezes o examinador pega umas pecinhas com a gente, né? Mas a FCC, o histórico dela é relativamente justo em relação a isso, assim, de cobrar matérias que realmente são importantes para aquele cargo. Então, eu me preparei bastante para previdenciário, administrativo, e eu esperava também, às vezes, alguma coisa em tributário ou em constitucional, essas matérias, assim, de direito público mesmo, sabe? Era o E que eu esperava. como é que você se preparou para a discursiva de previdenciário? Previdenciário, eu fiz o curso do Frederico Amado, Eu as também videoaulas fiz. dele, porque, Excelente. assim, excelente, ele é muito bom. E eu nunca tinha estudado previdenciário, assim, estudei na faculdade, umas matérias optativas, assim, que não foi. Foi um semestre só, sabe? E via pouca coisa disso no MPF, porque não é exatamente o foco, né? A gente só faz alguns pareceres de vez em quando, e a gente sabe que previdenciário é uma matéria que muda. A cada instante você tem uma medida provisória nova, você tem uma lei nova, então tem. Assim, previdenciário é uma matéria bem peculiar, né? Falei assim, não dá para ir só pela letra da lei, porque tem muita coisa aqui que está revogada, tem coisa que não bate com a jurisprudência, tem coisa que não bate com resoluções, com MPs, com outras normas posteriores, a gente sabe da complicação que é, né, da complexidade. Então, eu procurei um bom professor, eu acho que valeu super a pena. E a Priscila também falava, ó, o previdenciário foca em benefícios,
porque é a matéria mais prática, né? Assim, um caso prático que a gente sabia que ia vir, era o mais provável. Tanto é que foi a questão, foi pensão por morte, né? E deu certo, tive uma boa nota e não me arrependo de ter adquirido o curso do professor Frederico Amado, muito bom, e hoje eu faço a pós com ele, de tanto que eu gostei. E quem vai ter alguma coisa de previdenciário na vida, eu pelo menos desconheço outro professor, apesar de eu sou aluna dele desde que ele era do SERS. E já tinha a sinopse dele, ele lança a sinopse, eu acho que 2 meses esgota. Então, Sim, ele é bacana bem que ele é. procurado. E assim, eu acho que além da preparação da matéria, tem a preparação também da escrita. Eu não vou falar que eu treinei várias vezes, mas assim, no estágio que eu fiz no MPF me ajudou muito para resolver questões, assim, para responder questões, porque eles tinham uma cobrança assim, bem rigorosa com o português, tinha uma cobrança de você escrever de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma forma sucinta. Essa consciência mesmo, que quando a gente escreve numa prova ou numa peça, em qualquer ato, a gente escreve para outra pessoa entender. Então, não adianta aquela escrita fazer sentido para mim, ela precisa fazer sentido para quem está lendo, né, que no caso seria o examinador. Então, assim, eu peguei algumas dicas, assim, não treinei muito, porque eu já... Não é que eu tinha uma facilidade, mas, assim, acabei focando muito na questão na teoria mesmo. Mas se a pessoa sabe que ela tem alguma dificuldade, uma letra, por exemplo, que não é legível, às vezes o examinador ele não vai se esforçar para entender o que você está escrevendo, ele não vai fazer questão de ficar ali muito tempo. Então você tem que escrever de uma forma sucinta, de uma forma clara, de uma maneira que seja bem compreensível e que agrade o examinador. Tem tudo isso, né, que a gente tem que pensar na hora de resolver uma discursiva. E me diz uma coisa, você foi nomeada no TRF4 quando? Foi em fevereiro ou foi depois? Foi em março. Foi em março. Conte como é que foi essa bota casaco, tira casaco, porque você foi Ai, nomeada, mas não menina. assumiu. Foi. Mais um Foi assim, perrengue. mais um perrengue. É o que eu falei com você em outros momentos. A aprovação, ela é uma luta. Né? A gente sabe que é difícil, difícil, difícil você conseguir lá seu nominho no meio dos aprovados. Mas a nomeação, geralmente, também é outra luta. Assim, o TRF4 eu não tenho muito o que reclamar, graças a Deus, porque foi rápido, né? O resultado acho que saiu em dezembro. Em dezembro mesmo já chamou algumas pessoas. E a minha nomeação já foi em março. Então, comparado com o TJMS, que eu esperei 2 anos, passou assim, eu nem acreditei na hora que vi. Mas aí o que aconteceu? Eu fui nomeada no TJMS, acho que em janeiro, mais ou menos. Janeiro, fevereiro. E aí, como, assim, já tinha chamado o primeiro e o segundo lugar da minha lista, e tinha um boato que o primeiro lugar tinha desistido, eu tava meio que na expectativa dessa nomeação, sabe? Esperando. E aí eu usei todo o prazo que eu tinha para posse, que era os 30 dias, e todo o prazo que eu tinha para o exercício no TJMS. No meio do caminho, veio a nomeação do TRF4, e eu acabei não assumindo o TJMS. Tomei posse, mas não entrei em exercício, e abandonei o concurso do TJMS e viajei para Curitiba, foi bem no começo da pandemia, viajei para Curitiba para fazer o admissional, e acho que eu fui numa terça ou numa quarta. Acho que eu fui quarta para Curitiba e voltei na sexta para casa. Quando foi na segunda-feira, saiu o ato de suspensão, né, que suspendia os prazos para posse, exercício, suspendia todos os procedimentos. E aí ficou um bom tempo nisso, assim, sabe? A gente tentando agilizar isso de uma forma, assim, remota, né? Porque no meu caso, por exemplo, eu já tinha feito... O grande problema, na verdade, era o admissional, sabe? A pessoa fazer os exames admissionais, levar os exames, que você tem uma certa consulta com o médico, conversa com a psicóloga, tinha todos esses procedimentos para serem feitos. Mas no meu caso, eu já tinha feito tudo isso, né? Eu fiz e depois, na semana seguinte, saiu a suspensão. E eu e mais alguns colegas estávamos na mesma situação. E aí não teve jeito, a gente não conseguiu a posse, o exercício remoto, demorou um tempinho até o tribunal assim conseguir fazer um procedimento para fazer isso de forma remota, a gente conseguir se organizar também.
Então, assim, durante esse período, que foi mais de 4 meses, eu acho, que eu só tomei posse em julho. Foi posse e exercício, no mesmo dia, em julho. Já tinha esperado tanto que eu não quis esperar mais nada, né? Já foi tudo no mesmo dia. Assim, eu fiquei me angustiando nesse período, porque eu pensava, nossa, eu deveria ter assumido o TJMS, era para eu estar trabalhando esse período todo. Mas, assim, a pandemia realmente foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Não tinha como saber que ia suspender, não tinha como saber que nada disso ia acontecer, né? Então, eu acabei abrindo mão de um concurso, fiquei aí quase meio ano esperando pela posse, já nomeada. Mas tinha, assim, aquela tranquilidade de que tinha sido feita a nomeação, né? E o TRF4 é um tribunal muito sério, eu não cogitei em nenhum momento que eles pudessem, sei lá, revogar ou cancelar essa nomeação de alguma forma. Eu sabia que a posse ia vir, mas não sabia quando. Esse foi mais todo concurseiro ansioso, né? Sofri durante todo esse período aí, esperando esse momento da nomeação e da posse e do exercício. E como é que está sendo o trabalho remoto? Assim, você tem ajuda de alguém, coisas para perguntar? Eu tenho ajuda de todo mundo, na verdade, assim. O pessoal é bem solícito e eu acho que, assim, o período de treinamento, de adaptação presencial, ele já é um pouco desafiador, né? Porque você tem que saber a forma como eles trabalham, a forma como organizam o trabalho, o cotidiano, a rotina, como conduzem o processo. Tem várias coisas que a gente tem que aprender quando, que nem no meu caso, eu tenho pouca prática, né? Eu não trabalhei depois de formada, foi só estudo. E, querendo ou não, uma coisa é você saber o código de processo civil, outra coisa é você saber aplicar ele na prática, né? A prática é uma coisa, a teoria é outra bem diferente. Então, eu sinto um pouco de dificuldade em razão, assim, de não ter tanta prática, mas o pessoal é muito solícito quando eu preciso, eu mando mensagem, pergunto. Sei que é um desafio, tanto para mim quanto para eles, porque acho que nunca houve um treinamento remoto, à distância, né? Já é complicado presencialmente, quanto mais à distância, né? Foi novidade para todo mundo. Mas tô conseguindo, assim, levar bem. Eu faço a pós em prevenciário, que é a matéria com a qual eu trabalho, né? Quando tem alguma dúvida, eu vou lá nos materiais da pós, tal. Quando alguma coisa que eu não consigo resolver sozinho, eu pergunto para eles também, e eles respondem de imediato, assim, é um pessoal bem bacana. Tá sendo, assim, desafiador, mas tô conseguindo levar bem, eu acho, que tá dentro, assim, do desejável. Até agora não cometi nenhum grande erro. Que a gente sempre se preocupa E, muito com isso. e como é que tá, a perspectiva você de ir para Foz? Assim, é meio que sem previsão, né? A gente não sabe quando que vai voltar ao trabalho presencial. Não sei se vai ser por agora, se vai ser no final do ano, quanto tempo vai demorar. A gente tá naquela, assim, na expectativa mesmo, e sem muitos dados concretos, assim, para poder afirmar, sabe? É complicado, né? Porque, assim, por exemplo, quando saiu a nomeação, eu já fiz minhas malas, sabe? Minhas malas estão praticamente todas feitas, eu tinha vendido até a minha mesinha de estudo, minha cadeira de estudo daqui, sabe? Porque minha cidade é muito longe de Foz, então não compensaria levar. Seria, no caso, comprar lá, né? E aí ficou tudo improvisado, minhas coisas já estavam em caixas. E assim, tem coisa que ainda tá na caixa ainda, esperando essa viagem para Foz. Daniela aí lá Aguardando. do nosso grupo entrou, tá falando com a As nossas gente. colegas. E ressaltar aqui, porque Rayane já foi nomeada, ela poderia muito bem dar tchau e adeus para todo mundo lá do grupo, mas ela ainda tem paciência com nossos mini ataques toda semana, pensando que vai ter nomeação ou não. Agradecer você que ainda tem uma paciênciazinha assim com a gente. Mas é muito bom Imagina. assim, essa troca de concurso, todo mundo vivendo a mesma coisa. Eu fico super feliz quando eu tenho alguma notícia, algum boato assim de nomeação para nossa região e porque eu acho que a gente tem que ter esse companheirismo assim e eu já sofri muito com a espera da nomeação, como eu disse, eu sou ansiosa, eu esperava que o TJMS ia me chamar em alguns meses, tanto é que eu nem tirei o OAB, passei no exercício, não tirei o OAB porque esperava a nomeação em alguns meses, sabe? Então, assim, eu sei do sofrimento do concurseiro que fez por merecer, que tem seu nome lá na lista e não consegue a nomeação, sabe? É uma coisa que, assim, é um fruto que você conseguiu, só que você não pode colher ainda, sabe? É uma coisa que tá pendente, tá ali, indefinida. Eu acho que é essa indefinição que mata a gente.
No TJMS, o Diário Oficial saía às 18 horas. Todo dia eu olhava esse Diário Oficial, todo dia. E todo dia eu não via meu nome lá na nomeação, e todo dia era um sofrimento, sabe? Então eu acho que, assim, o que eu puder fazer para manter as pessoas informadas, né? Se eu souber de alguma coisa, se eu puder ajudar, e sempre que eu vejo alguma nomeação eu fico muito feliz, porque a gente sabe que quem está ali realmente se sacrificou muito para conseguir. Não é fácil, concursos hoje são muito concorridos, as nomeações estão escassas, não é como antigamente, que chamava, né, de muito. Então, assim, a pessoa que está ali, ela realmente se sacrificou muito da vida dela, às vezes sacrificou muito da saúde dela também, momentos em família, psicológico às vezes está abalado, tem tudo isso que conta, né? E, assim, eu me coloco no lugar de quem está esperando ainda, porque eu esperei muito tempo. E você tem alguma perspectiva, você está no cargo que você queria ou você pensa em fazer outra coisa? Olha, eu sofri tanto não, foi um período muito bom, mas assim, eu tô querendo dar uma pausa no mundo dos concursos agora, para poder, assim, focar mesmo na carreira, sabe? Em ser uma boa servidora, em estudar, em me preparar, conhecer do cotidiano, conhecer do meu trabalho, prestar um bom serviço. Então, eu acho que eu tô direcionando meus estudos para isso agora, para o trabalho que eu tenho que prestar. Mas eu ainda penso, assim, na carreira acadêmica, quem sabe? Na época da faculdade eu pensava em fazer mestrado, eu fiquei em dúvida entre mestrado e concursos. E aí eu pensava, não, eu vou buscar os concursos primeiro e depois eu tento mestrado quando eu já estiver trabalhando. Então, assim, não é uma possibilidade que eu descarto, sabe? Algumas coisas que eu ainda penso em fazer. Mas como eu estou nesse período de adaptação, eu estou me dando esse tempo, sabe? Para me adaptar, para fazer a pós, para poder conhecer um pouco melhor do meu serviço. Talvez futuramente eu tenha que mudar para Foz, né? Então vou ter que me adaptar numa nova cidade também. Então, tudo ao seu tempo, mas é uma hipótese que eu cogito sim. Quem sabe ano que vem, acho que esse ano ainda não. Até porque tá E é tudo assim, difícil esse ano. um ótimo exemplo, porque quando eu conversei com o Samuel foi o primeiro lugar do TRT2. E conversando com Uhum. você agora, de mudar essa consciência que às vezes as pessoas têm de servidor público, de, você entrou e vai se acomodar. Você podia muito bem estar, tô aqui acomodada, já entrei, e não é essa questão. Tanto ele quanto você, tô aqui, quero servir, me capacitar, quero fazer meu trabalho direito. E isso é muito importante sempre ressaltar, que quem entra para concurso já se dedicou tanto e você quer ser servidor, o povo faz, porque ganha bem. Óbvio, a remuneração é interessante, mas você quer ser servidora porque você queria trabalhar na sua área, você queria trabalhar num ambiente bom. Com certeza. Eu acho assim, a questão da remuneração, eu também considero, mas assim, a gente ganha bem, sabe? Eu não vou falar para você que ganha mal, todo mundo sabe quanto que ganha e ganha bem. Então, eu acho assim, você tem que prestar um serviço à altura. Não estão te pagando para você ficar de brincadeira, não estão te pagando para você fazer vista grossa com o processo. Então, assim, lógico que eu não resolvo os processos assim da forma ideal ainda, eu estou em treinamento, cometo alguns erros. Provavelmente já tem alguns advogados que falam, nossa, essa servidora e tal, né? Acontece. E alguns erros no começo é normal, só que eu tenho consciência que eu preciso prestar um bom trabalho, que eu preciso estudar, me manter atualizada, que assim, não morreu aqui, né? Tipo assim, você tem que prestar um bom trabalho para a sociedade, você tem pessoas que vão cobrar esse bom trabalho de você, vão cobrar metas, vão cobrar um serviço de qualidade. E para você se sentir útil também, né? Porque, poxa, é chato você assumir um concurso desse e você saber que você está lá e não está fazendo um serviço à altura, sabe? Então eu tenho essa preocupação. Agora eu estou nesse período de adaptação. Não está sendo perfeito, provavelmente meu trabalho não está perfeito lá, mas eu sei que eu tenho que continuar estudando e melhorar sempre para prestar um bom serviço. E está se capacitando para isso. Rayane, eu Com vou certeza. encerrar a live, que eu tenho dificuldade, sempre falo isso, eu tenho uma dificuldadezinha de encerrar, porque o Instagram ele encerra na nossa cara. Vou Ah, encerrar é? e só vou salvar e vou voltar para a gente terminar direitinho, sem Ah, tá. pressa, porque ele, nos 30 segundos finais, ele aparece uma contagem regressiva aqui e fecha. A gente não tem Tá. mais do que isso. Aí eu vou fechar agora com calma e eu já volto no ao vivo e a gente retoma para finalizar com calma. Até Combinado. já. Até já.